As abelhas são amplamente distribuídas no planeta devido à sua dispersão natural e às introduções artificiais realizadas pelo homem durante o processo de colonização dos novos continentes. No Brasil, entre os anos de 1839 a 1900, houve uma tentativa de introduzir espécies europeias de abelhas. Porém, elas não se adaptaram à região neotropical, apresentando uma baixa produtividade. Com a intenção de iniciar um processo de melhoramento genético, em 1956, algumas abelhas rainhas da subespécie africana Apis mellifera scutellata foram importadas. As abelhas africanizadas são mais defensivas, possuem alta capacidade de enxamear e são tolerantes a doenças, além de se adaptarem bem a climas mais frios e apresentarem alta produtividade. Após o desenvolvimento de técnicas apropriadas para manejar as abelhas africanizadas, a apicultura no Brasil teve elevado crescimento. Atualmente, a apicultura tem importância para a geração de emprego e renda e contribui para o aumento da produção de cultivos agrícolas e manutenção dos ecossistemas terrestres, devido à polinização realizada pelas abelhas. Além da produção de mel, pólen, geleia e derivados, a apicultura destaca a relevância das abelhas para a agricultura e para a economia, pois cerca de 70% das plantas do consumo humano dependem da polinização, e as abelhas são os principais agentes polinizadores. Das 141 espécies de plantas cultivadas no Brasil para alimentação humana, produção animal, biodiesel e fibras, aproximadamente 60%, ou seja, 85 espécies, dependem da polinização animal. Estima-se que o valor econômico da polinização feita por insetos, principalmente das abelhas, corresponde a 9,5% da produção agrícola. As abelhas são cada vez mais reconhecidas como agentes essenciais para a sustentabilidade e a manutenção da diversidade da flora ambiental. De acordo com o último Censo Agropecuário de 2017, a região sul do Brasil é a maior produtora, com cerca de 40% do total, seguido do Nordeste, com cerca de 30%, e o Sudeste, com apenas 5%. As regiões Centro-Oeste e Norte respondem por um baixo percentual da produção nacional. O estado do Paraná é o segundo maior produtor nacional, sendo que a liderança é do Rio Grande do Sul. A apicultura paranaense é praticada principalmente por pequenos produtores, empregando baixa tecnologia. A atividade é pouco especializada e a produção varia bastante em função das condições climáticas. O consumo per capita de mel no Brasil situa-se entre os menores do mundo. Em 2017, o consumo de mel no Brasil foi de 0,07 kg por pessoa por ano, enquanto em países como a Alemanha é superior a 1 kg por pessoa por ano. E nos Estados Unidos, o principal destino do mel brasileiro, gira em torno de 0,6 kg por pessoa por ano. No que diz respeito à produção, o apiário, local onde serão instaladas as colmeias, deve estar em áreas de flora apícola, zona onde haja plantas que produzam flores apreciadas pelas abelhas como fonte de alimento. Quanto mais próximas estiverem as colmeias desta área, menor será o desgaste das abelhas, o que resultará em uma maior produção. É importante que a flora apícola seja formada por plantas de várias espécies e que floresçam em diferentes épocas do ano. Em épocas que faltam flores, o apicultor deve fornecer alimentos para as abelhas, como calda de sumo de caju e xarope de açúcar. Caso contrário, os enxames se enfraquecerão, as abelhas ficarão doentes e as colmeias serão atacadas por traças e formigas, resultando em abandono destas. Além disso, outros aspectos são importantes na hora de escolher a área para a produção, como ser um terreno plano e limpo, ter fácil acesso para veículo de transporte, ter proteção contra ventos, que o apiário fique distante de currais, casas, escolas e estradas movimentadas para evitar acidentes, e também deve ficar a uma distância mínima de 3 km de depósitos de lixo, matadouros, fábricas de doces e de refrigerantes, entre outras fontes poluidoras que possam causar contaminação. Para que as abelhas comecem seu trabalho mais cedo e produzam mais, a entrada das colmeias, o chamado alvado, deve ser voltada para o sol nascente e deve-se prestar atenção na linha de voo das abelhas para evitar obstáculos em frente ao alvado. Outro fator muito importante é a água, já que cada colmeia pode consumir até 20 litros de água por semana. Portanto, o apiário deve ficar perto de uma fonte de água limpa e que seja suficiente para o número de colmeias instaladas. Pode ser um rio, um açude ou até mesmo um bebedouro feito pelo produtor. O apiário deve estar instalado na sombra, embaixo de árvores ou de uma cobertura adequada, já que calor demais prejudica a qualidade do mel e o desenvolvimento das crias, o que pode causar defeitos físicos nas asas ou em outras partes do corpo das abelhas recém-nascidas. A temperatura ideal é de 34 a 35 graus Celsius. Na coleta dos produtos, deve-se tomar todo o cuidado para garantir sua qualidade, e o apicultor deve usar vestimentas próprias para o manejo apícola, macacão, máscara e botas. A coleta deve ser feita em dias ensolarados e o uso de fumigador deve ser feito cuidadosamente, já que o mel absorve o cheiro da fumaça. O veículo a ser usado no transporte das melgueiras,
peça que se instala na parte superior da colmeia, onde fica armazenado o mel, até o local de manejo dos produtos, precisa estar bem higienizado. E para evitar contaminação deste mel por poeira, terra, fumaça do veículo e entre outras impurezas, essas melgueiras devem estar revestidas por lonas. O veículo deve permanecer estacionado na sombra, pois as melgueiras não podem ficar expostas ao sol. É importante também não utilizar veículo de transporte de animais ou materiais que podem deixar sujeiras ou mau cheiro. Os produtos provindos da apicultura incluem a cera de abelha, própolis, pólen apícola, geleia real e apitoxina. Mas o mais importante economicamente é o mel de abelha. De acordo com dados de 2018 do Sidra, o Brasil produziu 42,3 mil toneladas de mel, produto de um total de 1 milhão de colmeias cultivadas no mesmo ano. O mel é produzido pelas abelhas que colhem e transformam néctar, um líquido açucarado encontrado nas flores. Esse líquido, após algumas transformações, é depositado nos alvéolos dos favos, onde o mel amadurece, ou seja, fica pronto para consumo. Em 2018, o Brasil exportou um total de 28 mil toneladas de mel, um aumento expressivo de 35% da exportação de 2008. Atualmente, o Brasil é o sexto maior produtor mundial de mel. A cera da abelha é o segundo produto de maior importância na apicultura, principalmente por sua utilização pela indústria cosmética e farmacêutica e na fabricação de velas e tecelagens. Ela é usada pelas abelhas na construção dos favos e no fechamento dos alvéolos, processo chamado de operculação. No entanto, há 2 anos, o Brasil só exportou 34 toneladas, com redução significativa quando comparada com a exportação realizada em 2008, um total de 65 toneladas. O própolis também é usado de forma significativa pela indústria cosmética e farmacêutica, substancialmente pelos seus efeitos cicatrizantes e por ser um antibiótico natural. Além dos 3 principais produtos da apicultura, tem-se também o pólen apícola, usado como alimento, sendo vendido seco misturado com mel, em cápsulas ou em tabletes. A geleia real, usada como alimento na colmeia, é rica em proteínas, água, açúcares, gorduras e vitaminas, e é consumida pela indústria cosmética. O veneno da abelha, chamado de apitoxina, também pode ser comercializado, apesar de não ser interessante para pequenos produtores. Tanto a geleia real quanto a apitoxina são utilizados para a fabricação de medicamentos. A apicultura representa uma importante produção animal no Brasil. Apenas em 2018, a apicultura rendeu 54 milhões de reais em valor de produção, de acordo com dados do Sidra. Uma quantia que teve um aumento expressivo em 10 anos, quando o valor de produção era de 45 milhões de reais. No entanto, o Brasil possui um enorme potencial para maximizar a produção e ser valorizado, tanto para exportação como para consumo interno de produtos apícolas.